Meus amigos, Venezuela do Sul, Caracas do Sul, quero aqui desta maravilhosa Venezuela do Sul, mandar meu abraço cidadão para todos vocês. Meus amigos, vamos prosseguir nossos 15 segundos para a nossa adesão a essa maravilhosa campanha cívica do 55 PSD de Kassab não, 55 não. Neste dia 6 de outubro, 55 não para vereador, 55 não para prefeito. Por quê? Porque o dono do PSD de Dado, que é o Gilberto Kassab, transformou já há bastante tempo, é o projeto de vida dele, ele não precisa mais de mandato, ele percebeu isso, ele manda hoje pelas alcovas, pelos bastidores, né? Ele transformou o PSD de Dado, o 55, no partido do Centrão, do umbral do Centrão, o partido que dá mais sustentáculo à democratura é o PSD do Kassab. O PSD do Kassab, o Kassab determinou que todos os seus mais de 10 senadores da República não adiram à votação do impeachment, não concordem, não votem pelo impeachment daquele superministro. Vejam bem, é por isso que dentre aqueles 29 senadores dos 81, que ainda estão indecisos e tal, estão seguindo essa recomendação do Kassab e ainda nenhum senador do PSD de Dado 55 se posicionou favorável à abertura do impeachment. Eles acham, mesmo a maior parte da sociedade brasileira sendo favorável ao impeachment, o PSD e o Kassab consideram que podem fazer isso para o povo, mas não. Pelo menos em tese, é o povo ainda que os elege. E estamos todos nessa campanha, são vários canais, são muitos e muitos brasileiros trabalhando para que a campanha 55 não, 55 PSD não, para vereador, para prefeito, chegue até o dia 6, dando um demonstrativo, um cartão de visitas inesquecível para essa gente. Então, por favor, todos, principalmente lá na hora da votação, no seu momento solitário do voto, diga 55, não, nem para prefeito e nem para vereador. Ah, não, mas tem gente boa. Meu amigo, é batalha. Vá, 55, não. Bom, dito isso, vamos ao que interessa do vídeo. Meus amigos, vocês estão acompanhando já há bastante tempo que a democratura, ela elegeu a internet e as redes sociais como inimigos públicos número 1, dizem da democracia, mas é do regime. E não é aquele regime para você ficar mais esbelto ou esbelta, não. É o regime que está nos tomando as liberdades mais básicas garantidas pelo texto que eles tanto maltratam, que é o texto constitucional, o texto do artigo 5º da Constituição de 88. Elegeram as redes e a internet como inimigos públicos número 1, ou inimigos públicos número 1 do regime que estão implantando. Bom, o Congresso Nacional, por hora, tirou um pouco o deles da reta em termos de fazer isso por lei. Mas o consórcio de poder que está mandando no Brasil, de onde o poder maior emana do Supremo, lá no Supremo, eles estão obcecados pela ideia de, já que o Congresso ainda não tem coragem de fazer a lei da mordaça, eles querem fazer a lei, e aí é indevidamente, porque quem faz lei sobre isso teria que ser o Congresso Nacional, mas não importa, hoje nada mais importa. Estão passando, a Gleisi Hoffmann outro dia estava falando sobre o negócio de passar boiada, isso sim é passar boiada. Estão passando a boiada 24 horas por dia no Brasil. Nós estamos a passos, inclusive, ao cientista político, nós vamos fazer uma reação, um react de um artigo do Paulo Kramer. O Paulo Kramer é um cientista político de São Paulo, e ele escreveu que, recentemente até, que essas pessoas de capa preta estão implantando no Brasil lentamente um regime ditatorial. Eu não sei, eu concordo até certa parte, mas eu discordo na locução ou no advérbio de modo lentamente. Não sei se é lentamente não, as coisas estão a passos largos e eletrizantes.
a passos largos e eletrizantes. Democratura nenhuma gosta de liberdade de expressão. E sobretudo nos dias de hoje, onde a liberdade de expressão é sobretudo praticada por meio das redes sociais, é claro que a inimiga pública número 1 da democratura há de ser as redes sociais. E eles vão fazer. Estão passando a boiada e eles pretendem fazer, e não havendo reação social, e não havendo resistência social, resistência cívica, pacífica e cívica, eles vão fazê-lo. Eles vão amordaçar as redes. Vou trazer aqui, apenas como demonstrativo disso, uma fala de uma das personalidades mais ignóbeis do Brasil contemporâneo, que é o Ricardo Lewandowski, que ficou 17 anos colocado lá pela família da Dona Marisa no STF, retirado que foi do inócuo Tribunal de Alçada de São Paulo, ainda se chamava, né? Ainda tinha Tribunal de Alçada, e colocado diretamente no STF. Dizem que por força de amizade profunda com a família da finada Marisa, alguns dizem não tão finada assim. Lewandowski agora é ministro da Justiça e ele está obcecado também por amordaçar as redes sociais. Porque vejam, se hoje em dia, meus amigos, nós chegamos ao ponto de que estão mandando a PF identificar as pessoas que acessaram o X no período em que o X está indisponível por força de decisão do Alexandre de Moraes. Vocês imaginem, para aplicar multas, inclusive, ou até coisa pior, multa de 50 mil reais. Eu nunca imaginei, nenhum de vocês jamais imaginou, nem o mais pessimista possível em relação à nossa democracia, que nós poderíamos chegar nesse ponto. E essa coisa ganhou a profundidade da panda, de quando tiraram os poderes de Bolsonaro ali a partir de meados de 2020, tal. E de 2023 para cá, eles perderam qualquer amarra. Não tem mais limites. Isto vai ficar insuportável. Bom, o que é que disse o Lewandowski? O Lewandowski disse que a democracia, há aspas para Lewandowski, a democracia, ou melhor dizendo, poderia dizer, a democracinha, né? Ele disse que a democracia será destruída se for feita pela internet. Aquela história de eleger a internet como inimiga pública número 1 do regime, porque o regime, para se estabelecer, os cidadãos não podem se comunicar, não podem debater, não podem resistir pelo debate público ao regime. Nenhum regime gosta de opinião pública e a opinião pública livre se expressando. E onde é que se expressa? Onde é que nos expressamos hoje sobremaneira? Nas redes virtuais. O ministro da Justiça, como eu digo, defendeu regulamentação da inteligência artificial e apontou a influência de interesses privados. Tudo que não é essa gente vermelha que está estabelecendo essa democratura terrível, tudo que não é da patota deles, eles já estão falando aí que o X, que segue interesses da extrema isso. O Lewandowski, tu é extrema tudo que não presta, Lewandowski. Nós todos lembramos de você, Lewandowski, se portando como verdadeiro advogado de defesa, quando foi ministro revisor na ação penal 470, o mensalão. Aquelas aparentes, fingidas brigas com o relator, esse que votou declaradamente em Lula agora, em 2022, o Joaquim Barbosa. Como é seu nome? Barbosa. Então Lewandowski defendeu a regulamentação da inteligência artificial e apontou a influência de interesses privados na formação de opinião por meio de algoritmos. Essa gente está definindo o que eu ou você pode falar, o que eu e você temos que colocar nos nossos corpos, o que eu e você... Agora está vendo esse Nunes, é por isso que a população de São Paulo, mesmo aqueles que votariam em Bolsonaro, estão dando uma banana para esse Ricardo Nunes. Ele foi o maguinho do passaporte vacinal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse: a democracia se faz com discussões, com olho no olho.
mas ela certamente será destruída se for feita por intermédio da internet. Ou seja, eles querem acabar com a internet, querem acabar com as redes. Porque enquanto tinham só a Globo fazia lavagem cerebral, e quando o olho no olho ocorria, todo mundo já estava piradinho e manipulado. Você imaginar, olha o autoritarismo dessa figura quixotesca na acepção pejorativa da palavra. Quem esse sujeito e a sua trupe pensa que é? Veja, nós temos 500 anos. Querendo ou não, essa Constituição prolixa de 1988, ela assegura direitos importantíssimos, cláusulas pétreas no artigo 5º. Quem é esse sujeito ridículo que é o que ele é? Sempre foi. Para ele querer definir com o seu grupo tomou de assalto o poder, querer restringir, alijar, impedir que a população, querer escolher e determinar onde a população queira fazer o debate público. Ele acha que o debate... Ele acha não, ele está decretando que o debate público no Brasil deva ser só no olho no olho. Este boçal. Isto não vai, com um pouco de pena e caridade do ser maior, do Criador, isso não vai longe. Porque eles estão querendo fazer uma democracia no Brasil nunca antes vista. E eu não canso de dizer, a China está por trás disso. A China está por trás disso. Esses senhores são administradores do projeto de poder da China, poder global da China. Então, ele está dizendo que a democracia, as discussões não podem ser... que a democracia será totalmente destruída se for feita por intermédio da internet, de mensagens e tal e tal. Quer dizer, ele diz que o debate que é feito pela internet é feito por robôs, por mensagens impulsionadas de forma artificial. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo que todos, eu e você que está aí do outro lado, isso aqui tudo é robô, é mensagem impulsionada de forma artificial. Isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem. Né? Bom, mas é um movimento orquestrado. Primeiro disse aqui, o conde da polenta com frango, disse isso. E esta lenda carioca, que é o Luiz Alberto Barroso, também, claro, eles todos ali, todos os 11, eu não vou aqui excepcionar nem os 2 que o Bolsonaro errou colocando lá. Mas o Barroso disse, também está aqui no Pleno News, tem de ter a outra matéria, a do Lewandowski, estava na revista Veja. Agora no Pleno News, o Barroso diz, tem de ter algum grau de regulação das redes sociais. O presidente do STF também defendeu regular a inteligência artificial. Enquanto o Toffoli está soltando a torta e a direita, enquanto o Toffoli está anulando processo à torta e à direita, com processos com confissão, processos em relação a pessoas jurídicas que tinham feito acordo de leniência, a porteira está aberta, enquanto nós estamos vendo explodir em casos de juízes Brasil afora vendendo sentenças, desembargadores vendendo acórdãos, decisões monocráticas em habeas corpus. Há um sujeito agora que foi afastado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dizem que vendia habeas corpus até em velórios, em funerais. Um escândalo que assolou agora o Tribunal de Justiça do Maranhão, a terra do Flávio Dino. Vendas e vendas e vendas de coisas. O escândalo que assolou o Tribunal de Justiça da Bahia, com o afastamento de vários desembargadores, da então presidente do tribunal que estava em exercício, de tudo que vocês possam imaginar. Escândalos envolvendo também membros do Ministério Público. Por quê? Porque o mau exemplo começou de cima.
Eles não estão preocupados com isso. Aliás, outros escândalos também. Os penduricalhos a somas de 4 bilhões de reais que a cúpula liberou para a magistratura. Será por que estão fazendo isso? Que coincidência de momentos, né? Isto não é problema nenhum. O governo gastador não há problema nenhum. O governo despreparado, mal intencionado, não há problema nenhum. O problema, a tara deles é por amordaçar as redes sociais. Por que será? Por que será? Luiz Roberto Barroso voltou a insistir em regulação estatal das plataformas digitais ao comentar o bloqueio do X. Disse ele, aspas, eu acho que a regulação das plataformas digitais é para diminuir os incentivos negativos das plataformas digitais. Falou Jangês, falou de um mês, mas é tudo a mesma família. Qual é o incentivo negativo? O ódio, a mentira, a violência, a agressividade, trazem muito mais engajamento. Veja, o Luiz Roberto Barroso está dizendo que as redes sociais trazem desamor, mentira, violência, agressividade. Veja, Barroso, tu é o homem que em pelo menos 3 ocasiões ao longo do tempo, 3 ou 4, você disse, nós derrotamos um juiz dizendo isso. Nós derrotamos o homofobismo. Um juiz. Quem é que instiga desamor, mentira, violência, agressividade? Às vezes ou você, Barroso? Ou você, Barroso? Perdeu Mané. Quem é Barroso que dissemina? Os manés que perderam, Barroso? Pelo menos se tomarmos só as estatísticas oficiais, foram quase 60 milhões de brasileiros que não votam consigo, Barroso. Porque tu tomou lado. Aliás, você está governando, o Lula está lá na ONU, ao tempo que se faz esse vídeo. Quem está lá acompanhando o Lula? O Barroso e a Janja. Aliás, eu tenho certeza que ele vai ser posto candidato, né? Se vocês me entendem, à presidência da República, se não em 2026, em 2030. Se o regime continuar, em 2030. Aí ele está dizendo que as redes sociais, isso traz muito mais engajamento do que a fala moderada. Ele tem fala moderada, pessoal? A fala civilizada. Ele tem fala civilizada, pessoal? De busca da verdade possível em uma sociedade plural. Ele tem fala civilizada em busca da verdade? Ele que elege mais da metade da população como inimiga, ele disse lá para Tabata do Amaral, em Harvard, acho que em 2022, nós temos um inimigo comum. Nós temos que lutar contra esse inimigo. Que era? O inimigo, ele estava falando que era o Bozo, mas o Bozo representa boa parte, se não a absolutamente maior parte da sociedade brasileira. Ele alega que é preciso regular as redes para neutralizar os incentivos negativos por meio da conscientização das plataformas. Incentivo negativo quem dá são os senhores, pelos fatos que todos estamos a ver. E agora, por exemplo, o parlamento norte-americano, os congressistas, deputados e senadores estão aí fazendo projeto de lei e também atuando diretamente com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, para caçar os vistos, para impedir, proibir que o Alexandre de Moraes e ele está lá no papel, todos os 11 ministros do STF entrem nos Estados Unidos, porque consideram esses e tantos outros parlamentares que essas pessoas desrespeitam as liberdades, os direitos fundamentais das outras pessoas e que uma democracia como os Estados Unidos não pode permitir lá a entrada de pessoas como essas. É uma vergonha. Dê seu like, inscreva-se nesse canal, confira a sua inscrição. Entrem todos os dias, não esperem ser notificados. Compartilhem, se tornem membros do canal, se possível. Há uma aba chamada Seja Membro, vá lá. Aqui embaixo há um primeiro comentário fixado, onde é uma chave Pix, por meio da qual você pode cooperar com a manutenção do canal com o que puder.